Deixa eu pedir algo para você. Quem pode me ajudar? Quanto mais glória, mais louvor você expressar, sabe? Fazer com que o fruto dos seus lábios seja produzidos aí, vai ser mais fácil de você entender a mensagem, amém? Então, querido, glória a Deus e aleluia, está liberado. Já conversei com o doutor lá. Certo, doutor? Não tem contraindicação? Não tem contraindicação, irmão. Glória a Deus e aleluia, à vontade aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou bem animado. Eu acho que você vai sair animado também. Aleluia. Jó capítulo 1. Quero prefaciar aqui algo que vai poder te ajudar muito. Me ajudou em muitas ocasiões, em outras eu apanhei um pouco. Mas talvez eu vou te ajudar você a apanhar menos. 3 pessoas entenderam. Talvez eu vou te ajudar nessa noite você sofrer menos, apanhar menos. Não é para cá essa palavra? Eu prego em outro lugar. Peço uma oportunidade aí para outro pastor, aí eu prego em outro. Mas talvez isso te ajude a sofrer menos, a viver melhor. Amém? Aleluia. Então vamos fazer uma leitura aqui inicial. Depois, conforme o Espírito Santo permitir, nós vamos discorrer algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de seus dias de banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Diga assim comigo, isso com certeza vai fazer toda a diferença se você entender essa palavra. Diga assim comigo: assim fazia Jó. Diga 3 vezes o que vem a seguir aí. Diga assim comigo: continuamente. Na segunda vez você consegue fazer um pouco melhor. Diga assim: continuamente. A terceira vez eu creio que você pode usar uma voz de profeta aí e dizer com mais ênfase: continuamente. Você entendeu? Diga assim: assim fazia Jó. Continuamente. Agora aqui o cenário, queridos, amados, é um cenário de banquete. É um cenário de festa, onde os irmãos convidavam as irmãs e cada dia hoje é na sua casa. No outro dia era na casa do outro. E assim cada um por sua vez fazia os seus banquetes, as suas festas, comiam, bebiam, se alegravam. Um testemunho poderoso do pai. E um pai que cuidava de tal maneira dos filhos, que se preocupava. Nem sabia se tinham ou se não tinham feito algo. Mas ele se colocava na brecha, nas madrugadas, por cada um deles. E dizia: porventura pode ser, quem sabe, os meus filhos tenham blasfemado de Deus, ou tenham cogitado no seu coração alguma coisa contra Deus, ou tenham pecado contra Deus. E esse pai então se levantava pelas madrugadas, esse pai então se consagrava pelos filhos, esse pai então oferecia sacrifícios, holocausto por cada um deles.
E a palavra vai me dizer de uma forma muito singular que isso era feito continuamente. Quem está entendendo? Continuavam os banquetes, continuavam as festas, continuava, querido, um testemunho poderoso de alguém maior do Oriente, de posses, de testemunho íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Uma família maravilhosa, semelhante à sua. Você perdeu a oportunidade de dar um amém. Mas no final do culto você vai estar melhor, você vai estar afiado, aleluia. Agora acompanha comigo aqui, amados. Essa semana eu tive uma lembrança de algumas coisas. E fica tranquilo que eu quero te fazer você lembrar das coisas que aconteceram de forma semelhante na sua vida. Não estou aqui de alguma forma para trazer só para o meu prato. Nós vamos banquetear junto aqui hoje, aleluia. Hoje é dia de mesa, dia de banquete, festa. Você vai comer e beber na presença do Senhor. Isso acontecia na casa de Jó, na família de Jó, entre os filhos de Jó. Mas Jó continuamente oferecia um sacrifício, holocaustos, e se colocava na brecha pelos filhos. Estou falando sobre pai, hoje é dia dos pais. Eu quero você já foi abençoado aqui, mais uma vez, enfatizar que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada pai aqui, no nome de Jesus. Dos avós também, aleluia. Vou pegar um gancho. Sou bobo nem nada. Tem uns bisavós aí que falam, e os bisavós? Os bisavós também, em nome de Jesus. Mas querido, quarta-feira eu cheguei aqui, e a hora que eu desci do carro, veio um vidrão de pimenta poderoso, irmão. Pensa num vidro de pimenta, assim de uns 5 quilos mais ou menos de pimenta, aleluia. Bem preparada naqueles potão abençoado de Itu, né? Aquele potão assim, poderoso, né? Como diz o pastor Marcos. E aquela pimenta bem feitinha, bem temperada ali. Só que assim, chegou um vidrão de pimenta abençoado. Só que assim, se eu só recebesse aquele vidro de pimenta do nosso querido diácono Abílio ali, eu teria como agradecer muito. Mas acontece que ele, ao me entregar aquele vidro de pimenta, ele falou, eu trouxe essa aqui também, que o senhor gosta. E me entregou um vidro de pimenta cumari. Só que um dia antes da minha casa, eu estava com a minha esposa, ela está ali, abrindo o restinho da pimenta cumari que eu tenho lá, e ela até falou, nossa, essa pimenta está feia, hein? Está precisando... Então, querido, nós pensamos, né? E a hora que ela viu a pimenta que não estava lá muito boa já, eu pensei, eu preciso renovar essa cumari aqui, aleluia. Você vai começar a entender daqui a pouco. Aí eu cheguei de noite aqui, é pimenta cumari que você está precisando? Tô. É dessa que você gosta, ele falou ainda. Foi isso, Abílio? Dessa aqui que o senhor gosta. Só que eu tinha cogitado isso na minha casa, querido. Eu tinha pensado nisso, falado sobre isso, falei, vou comprar, né? Vou ter que renovar essa cumari aqui, que eu gosto. Quem gosta de pimenta cumari aqui? Deixa eu falar, peraí. Não é pecado. Quem gosta de pimenta cumari? Ó, você percebeu? Crente é assim, irmão. Crente é uma benção. Ela já fica preocupado, o que será que... Não, pode comer à vontade, tá? Pimenta cumari. Né? Dá mais glória a Deus do que come pimenta, mas pimenta também pode. Então, queridos, certa feita, eu outrora já disse esse testemunho aqui. Todo mundo, naquela época que a gente estava ainda na Rua Amazonas ali, tinha como hábito, isso caiu muito hoje de moda e tal, mas tem época que tem uns modismos, né? Então todo mundo, ou pelo menos a maioria dos meus irmãos, estava colocando aquele peixinho colado ali, né? Aquele quitus, cola na traseira do carro ali, em algum lugar do carro aí, para identificar, né? Que é crente, que serve a Deus. Era até, você sabe da história, como que eles se reuniam para dizer quem era, né? Então tinha todo um histórico desse peixinho aí, mas não quero entrar nesse mérito. Mas eu desejei no meu coração, falei, quando eu for de novo para São Paulo, eu vou lá na Conde Sarzedas, eu vou comprar um peixinho desse para mim também, porque está todo mundo usando, e eu desejei aquele peixinho. Falei, eu vou ter que comprar um peixinho desse para mim. Só que eu chego na mesma semana aqui na igreja, e chega o diácono Mazon e fala assim, pastor, eu estava lá em São Paulo, eu trouxe isso aqui para o senhor. Você vai começar a entender.
E eu peguei aquele peixinho, então, que eu estava pensando naquilo, irmão. Estava pensando em comprar, assim como eu estava pensando em comprar a pimenta. Mas chegou ali e falou, é isso aqui que você está precisando? Mais ou menos assim. Tó. Eu coloquei aquele peixinho na traseira do meu carro e fui, certa feita, para São José do Rio Preto, fazer uns negócios ali, visitar umas fábricas, não me lembro ao certo. Eu estou voltando e tinha aquele posto, ainda tem até hoje, o posto dos macaquinhos ali, o posto da matinha. Eu passei por ali e disse assim, olha, o combustível está meio pouco, mas eu não vou atravessar a pista aqui não, eu vou abastecer no próximo posto que fica ali, logo que você sobe depois do posto da matinha, do lado direito tem um Petrobras ali. Eu falei, eu chego ali, eu abasteço o carro, mas não deu tempo. A hora que eu comecei ali a querer subir, o carro parou. Eu fiquei totalmente sem combustível. Aí eu pensei comigo assim, pô, vou dar uma de crente aqui agora, aleluia. Eu falei, Senhor, já vi o Senhor multiplicar combustível. Já vi as pessoas falar que passou, não tinha mata-burro. E passou, e do outro lado, o cara, o fazendeiro, falou, mas como você passou? Você passou por aqui? Eu falei, não, passei por lá, mas por lá não tem jeito de você passar. Por quê? Porque está sem o mata-burro. Ele falou, que jeito que eu passei, eu não sei, mas eu sei que você pode ver o meu rastro lá que eu passei. Quem lembra dessa história do irmão Joel? Tem pessoas aqui que se lembram. E ele passou sem mata-burro e tudo. Falei, querido, falei, Senhor, eu já vi multiplicar combustível, já vi pessoa passar sem mata-burro. E ó, multiplica esse combustível aí para mim. Porque estava muito sol, irmãos. E eu pensei comigo, pai, que esse telhado aqui, irmão, pegar um sol muito forte, Senhor da glória, vai ficar tudo vermelho, vai ficar aquele negócio. Eu falei, Senhor, dá um jeito aí, me ajuda aí, né? Aí o que aconteceu? Eu dei a partida no carro, né? E o que você acha que aconteceu? Nada. Não pede para repetir não, que é só uma vez. Tem pessoa, que jeito que é mesmo, pastor? Não, é desse jeito que você ouviu. E não pegou. Só que, daí a pouco, eu sentei dentro do carro, esperei um pouco, e daí a pouco passa um irmão assim, que eu não sabia que era irmão, né? Passou do outro lado da pista, e foi lá na frente. Daí a pouco eu vejo um carro voltando, cabelo. E veio um carro voltando de lá para cá, parou do lado de onde eu estava, falou, ô pastor, é o senhor que está aí? Eu vi o peixinho no teu carro aí, eu falei, é um irmão que está ali. Não sabia quem era. O que está acontecendo? O senhor precisa de ajuda? Eu falei, rapaz, fiquei sem combustível aqui. Ou seja, querido, ele foi lá, pegou o combustível para mim, trouxe o combustível, e ali eu coloquei. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que você quer. Mas Ele vai fazer, Ele vai prover, Ele vai operar. Ele faz, irmãos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Cadê o diácono Juraci? Está ali. Não vou contar isso a noite inteira, não. Eu estou fazendo isso para você se identificar com algumas bênçãos que você já recebeu dessa forma. De você pensar em alguma coisa, alguém estava lá em casa, rapaz, senti no coração de trazer isso aqui para você. Quem já passou por isso? Não estou dizendo que eu sou privilegiado nisso, você vai entender o que eu estou falando. Mas certa feita, querido, nós tínhamos um batelão ali no Porto Brasil. Se Deus quiser, nós vamos fazer outro, aleluia. E nós tínhamos um batelão ali que continuamente, vou usar a palavra, continuamente, a gente estava indo lá pescar, desfrutar daquilo ali. Vários irmãos aqui participaram com a gente ali. E era uma benção, irmão. E certa feita, em determinado ano, apareceu lá, irmãos, do lado do batelão assim, uma vegetação. E essa vegetação ficou totalmente ali, sabe, colada ali com as cordas, misturou com as cordas ali, ficou ali. E aquelas moitas de mato em cima da água ali, fazia com que os peixes ficassem ali embaixo, comendo ali alguma coisa da própria planta, ou se abrigando ali para pegar os outros peixinhos. Então ali embaixo daquela planta, embaixo daquela moita ali que a gente chamava, ficava muito peixe. A gente amarrava o trato ali, as espigas de milho, amarrava o trato ali, jogava meio debaixo da moita ali, meio do lado da moita, o piau saía, o piapara, o piauçu saía debaixo da moita, pegava aquilo ali, querido, e pegava muito peixe. Não é história de pescador, não. E aí, teve um certo momento, passou um ano, e nós começamos a falar assim, rapaz, nós precisávamos de uma moita daquela de novo. Já pensou se a gente, né? Lembra aquele ano que a gente pegou tanto peixe por causa daquela moita, né? Por causa daquela vegetação.
Rapaz, se a gente achar isso por aqui, por perto aí, a gente mesmo que puxar isso, amarrar na corda lá, a gente dá um jeito lá, mas vamos providenciar outra daquela. Lembra disso, Jura? Aí nós saímos daqui, irmão, de forma despretensiosa, como sempre fazíamos, continuamente, para ir pescar. Eu pensei nessa moita, compartilhei com ele, falamos disso, sei lá, uma vez ou duas. Mas nós estávamos então, passamos lá, como de costume, na quitanda, para pegar ali um tomate, para fazer uma salada. Fritar aquele peixinho goiano. Aleluia. E era muito, muito gostoso aquele tempo ali. Nós vamos fazer de novo, aleluia. Mas eu estou chegando juntamente com ele. E as comportas, em dado momento lá, acho que abriram as comportas. E aquele fluxo de água estava descendo ali. Queridos, se a gente chega 2 minutos depois, se a gente chega, sabe, não tinha como, é coisa de só Deus, só eu e ele para saber como foi. E você, querendo acreditar, está ele ali para testemunhar. Amados, no que a gente está encostando para chegar no batelão, tem uma moita que vem descendo o rio abaixo, de uns 15 por 10, enfim, querido, até maior do que isso. Mas aquela moita que vinha, irmão, pensa numa moita, fala para o teu irmão aí, pensa numa moita. Só que ela estava assim, ó, se o batelão estava aqui, onde eu estou, a moita estava a 200 metros lá no leito do rio descendo. Só que conforme a gente vinha descendo para chegar no batelão, a gente chegou junto com a moita no batelão. Mais ou menos assim, é isso que você está precisando? Esse é o teu pai. Um pai superior ao pai a Jó aqui como pai. Então, se Jó cuidava dos filhos, querido, de uma forma tão especial, imagina o teu pai. É moita que você precisa? A moita estava ali, irmãos. Aí nós fomos lá, seguramos aquela moita, pegou uma corda lá rapidinho do próprio barco ali, amarrou a moita, trouxe essa moita ali, a gente estava com o motor, puxou a moita para o barranco, amarramos elas lá de um jeito ou de outro, mas aí daí pouco tempo veio um vento e partiu ela no meio, e ficou uma parte de um lado, uma parte do outro, era tudo que precisava para a gente jogar a isca no meio, mas isso aí nós não fizemos, isso aí foi o vento, foi Deus que preparou. Eu poderia contar aqui de tantas coisas, irmãos, que a gente pensa e daqui a pouco, é isso que você está precisando? Você consegue entender agora como que Jó vivia? Estando tudo assim, em meio a comer, beber, a banquetear, sem saber o que poderia vir ou deixar de vir, Jó continuamente se colocava nas madrugadas na presença de Deus, orava, santificava os filhos, faziam holocausto. Diga comigo, holocaustos. E aqui que eu quero trabalhar um pouco com você. Ofertas. Fica tranquilo que eu não vou mexer no seu bolso. Pessoa que falei que oferta já... Falando um pouco sobre holocaustos, ofertas. Desde o Gênesis, você vai ver ali que quando o homem pecou, a primeira ideia, ou o primeiro propósito que surgiu no coração de Adão ali, foi lá na folha da figueira, costurou ali um avental para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, o seu pecado. Mas Deus, ele prepara, em Gênesis 3:21, Deus então mata um animal, sacrifica um animal, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então teve que ter um derramamento de sangue. E aquele derramamento de sangue foi o que Deus estabeleceu ali, como um princípio para o pecado. Tanto é que na lei lá, em Hebreus, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jó falava, pode ser que os meus filhos tenham pecado. Então ele fazia um sacrifício. E matava-se animais. E lá veio Abel e Caim. E conforme eles foram ofertar para o Senhor, na oferta de Caim, não tinha sangue.
Não vou entrar em muitas minúcias aqui não, se é a primícia, se é ao cabo de dias. Mas ali você vai ver que na oferta de Abel tinha sangue. Ele teve ali os seus primogênitos, ele trouxe a gordura, houve um derramamento de sangue, a remissão de pecados. Tanto é que quando Deus vai falar com Caim, ele fala: se você proceder bem, não é certo que haverá aceitação para ti. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Então está falando sobre pecado, e pecado só há uma forma: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você proceder bem, se você agir como seu irmão agiu, também você vai ser aceito. Mas precisava ter um sacrifício de sangue. E é isso que Jó fazia continuamente pelos filhos, sem saber se eles pecaram ou não. É tão sério isso, irmão, que quando pela primeira vez foi se transportar a arca da aliança, você sabe o que aconteceu com Uzá? Mas depois Davi viu que a arca, ao ser levada para a casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou de uma forma tão poderosa a casa de Obed-Edom. E chegou isso aos ouvidos de Davi. E Davi então se preparou para trazer, para transportar a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-Edom, até Jerusalém, até a casa de Davi. 25 quilômetros, diga comigo, 25 quilômetros. Quanto tempo demorou para trazer essa arca? Da casa de Obed-Edom até a casa de Davi em Jerusalém. 25 quilômetros, quanto que dá para você? 6 meses. Por quê, pastor? Diga comigo, por quê, pastor? Não, só 12 pessoas perguntaram, eu não vou falar. Só pelo menos uns 60% falar. Por quê, pastor? Porque Davi entendeu. E para transportar a presença de Deus, para levar a glória de Deus, tipificação da arca, eles caminhavam, diga comigo, 6 passos. Paravam 30 mil homens. Edificavam um altar, levantavam um acampamento, edificavam um altar, levantavam esse altar e faziam um sacrifício. 6 é o número do homem. Eles entendiam que eles não eram, por serem quem eram, pecadores, não eram, suficientemente bons para transportar a presença de Deus. Então, a cada 6 passos, eles edificavam, armavam um acampamento, preparavam um altar e se sacrificava um animal. Agora pensa comigo, deu esses 6 passos, fez esse altar, teve um derramamento de sangue, agora vai dar mais 6 passos. Arma de novo todo o altar. Prepara de novo todo o cenário ali para um holocausto, para um sacrifício. Agora você imagina para 25 quilômetros, quantas vezes de 6 em 6 passos, oferecendo um animal. Quantos animais morreram? Quantos holocaustos foram feitos? E Jó fazia isso continuamente. Você consegue entender até aqui? Deixa eu caminhar um pouco. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, assim como essa festa aqui, assim como esses banquetes aqui, o Senhor disse para Moisés: faz o meu povo caminhar caminho de 3 dias ao deserto, para que eles me ofereçam uma festa no deserto. Só que o faraó, que tipifica o teu inimigo, o teu adversário, o meu adversário, ele se opunha a isso. O próprio Deus endurecia o coração de faraó. Então veio uma tentativa, 2 tentativas, porque tinha que se confrontar 10 principados ali, 10 divindades. Também não vou entrar muito em minúcias, não é essa a minha motivação. Por isso que Deus não permitiu que eles saíssem antes, porque tinham 10 confrontos ali, 10 entidades que precisavam ser confrontadas e vencidas. Então o próprio Deus endurecia o coração de faraó. Mas só que tem um detalhe, irmão, conforme as pragas foram ali, sendo ali, lançadas, Faraó então ele queria ceder, mas em dado momento o próprio Deus endurecia o coração dele, porque Deus precisava julgar aquela situação. Mas chega um determinado momento que o próprio Faraó, ele está querendo que aquele povo vá embora. Ele faz 4, diga comigo, 4 propostas.
para o povo ir. Mas, querido, numa dessas propostas, escuta isso da parte do Espírito Santo. Numa dessas propostas, ele estava dizendo sobre a família. Em outra dessas propostas, ele está dizendo sobre o gado. Diga comigo, gado. Por que gado? Porque se eles vão caminho de 3 dias para o deserto, para oferecer algo para Deus sem o gado, como que se vai oferecer holocaustos e sacrifício a Deus sem o gado? Então vocês podem até ir, mas para que vocês querem ir dessa forma? Vai vocês, conforme vocês estão me pedindo, mas o gado fica. Porque o inimigo sabe, querido, que há um princípio da parte de Deus. Se você quebra uma lei, você não quebra a lei. Diga assim, a lei me quebra. Quebra a lei da gravidade. Quem quebra quem? Eu vou lá no 10º andar, eu vou quebrar a lei da gravidade. Quem vai quebrar quem? Então tinha uma lei, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles precisavam oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Primeiro o faraó queria que eles ficassem ali por perto mesmo. Vocês não precisam ir tão longe. Vocês não precisam levar as mulheres e as crianças. Vocês não precisam levar o gado de vocês. Até que Moisés, o imperador, falou, nem uma unha ficará na tua mão. Agora aqui, amados, eu vou continuar a leitura para você ver como que o diabo, ele sabe o que você tem que fazer e de que forma que ele quer te bloquear, te impedir, te atrapalhar. Mas você vai sair daqui diferente hoje. Você vai entender algo que você até já sabe, mas muitas vezes você é enganado. E muitas vezes você está sofrendo aí, mas você vai sofrer menos a partir de hoje. Será que eu estou no lugar certo, gente? Você vai sofrer menos a partir de hoje. Sabe esse ambiente de banquete, de festa? Hoje é na minha casa, amanhã é na sua. Depois da manhã é na casa do outro irmão. É festa, é banquete, irmão. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Só que aqui precisava, diga comigo, precisava de gado. E o faraó falou, o gado fica. E Moisés lutou de tal maneira que falou, o gado vai, nem uma unha vai ficar. Porque nós não sabemos o que nós temos que ofertar para o nosso Deus lá no deserto. Diga assim comigo, o pastor está falando de oferta. Tem gente que já pôs a mão no bolso. Era necessário, querido, se eu for ler aqui, vários textos aqui de Levítico, da lei. Oferta de comunhão, oferta de paz. Sabe? Oferta pelo pecado, oferta, voto. Querido, eram muitas as ofertas que tinham que se fazer continuamente para ser aceitável diante de Deus. Eram muitas as vezes que o sangue do animal tinha que ser derramado. E o sacerdote tinha que continuamente fazer esse sacrifício, esse holocausto, continuamente. Mas chega em determinado momento aqui que Jó está praticando isso, porque isso era a lei. Então Jó, sem saber o que estava acontecendo, se estava acontecendo ou não, devido à prática, ele fazia isso continuamente pelos filhos, sem saber se estavam em pecado ou não, se tinham feito algo ou não. Ele fazia isso continuamente. Agora sim, você que é crente, plenitude, você acha que qual foi a primeira coisa que o diabo destruiu? O gado. Vamos continuar a leitura. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Ninguém, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus sem um motivo, em vão, debalde? Porventura tu não cercasses de sebe, de propriedade a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes,
e o seu gado tem se aumentado na terra. Olha isso, irmão, escuta isso. E o seu gado tem se aumentado na terra. Ele usava o que para fazer os holocaustos? Os animais. Tem se aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, os bois e as jumentas pastavam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, você vai começar a entender, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, a Bíblia, ela não traz algumas chaves, algumas ferramentas dessa natureza aí, sem um motivo, debalde, em vão. Aqui tem um princípio, um propósito, que foi isso que o Espírito Santo me incomodou a semana inteira, e testificou de várias formas e maneiras. E você vai entender de uma forma muito clara, irmão, porque Deus, ele começa a dar as diretrizes, mesmo na velha aliança, sobre o que é o conceito da nova aliança. Porque, querido, ninguém, não é só Abel que teve aquele cuidado, ninguém seria capaz de oferecer um sacrifício perfeito a não ser Jesus. Então esse sangue, segundo Hebreus capítulo 10, devido à ceia, eu não vou aqui esmiuçar muito, mas você vai ver lá que era continuamente trazido os holocaustos, as ofertas, e era ali continuamente, o sacerdote mesmo tinha que ter todo cuidado para preparar isso, senão ele mesmo morria. Mas ele tinha que estar continuamente ali, continuamente, dia após dia, oferta de comunhão, oferta de paz, oferta pelo pecado, e tantas ofertas, tanto sangue derramado, irmão. Na consagração do templo de Salomão, 120 mil foi o que ele sacrificou. Você imagina quantos sacrifícios, quantos holocaustos, mas de uma vez por todas, de forma definitiva, um dia, Jesus entrou. E como, sabe, como fazendo uma analogia com o que um outro pai fez, mas não de uma forma semelhante ao que o pai, que nós estamos falando aqui, hoje é dia dos pais. Eu quero que você tenha entendimento quem é o seu pai, e o que é que ele requer de ti, qual é a oferta que ele espera de você e de mim hoje. Então, querido, essa oferta que precisava dar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, um dia ele mostrou isso através de Abraão e Isaque. Tem um filho e tem um pai. O pai então vai fazer um sacrifício. Isso, se você vai ver lá em Gênesis 22, no final, que isso desencadeou a bênção para toda a família dele, para todos os filhos. Assim como acontecia com Jó. Só que ali era apenas algo que aponta para o que Deus iria fazer na frente. Porque o Abraão não fez, ele apenas estava ali por fazer, mas o próprio Deus depois trouxe sobre o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o teu Senhor morreu, para que você não precisasse mais fazer ofertas de sangue.
Não há necessidade de matar animais, querido, de sacrificar. Sabe, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não precisa-se mais matar animais, fazer esses holocaustos, esses sacrifícios, que é o que continuamente Jó fazia. Mas tem um sacrifício. Vou repetir, mas tem um sacrifício, que após esse, é o sacrifício que todos nós temos que fazer, querido, é todos nós, não é só o sacerdote. Deus requer de você e de mim, de nós, uma oferta. Deus requer de você, de mim, de nós, uma oferta. Eu quero pôr isso, coloca comigo Hebreus capítulo 13. E tem muita gente sofrendo aqui, irmãos. Tem muita gente apanhando aqui. Leia como uma lição de casa, Hebreus capítulo 10, depois, eu não quero desmiuçar muito aqui, mas leia Hebreus 10, está gravado a mensagem, leia Hebreus 10, fala para a pessoa que está do lado, qual que é para ler mesmo? Você vai entender melhor isso que eu estou falando aqui em Hebreus 10, mas vai para o 13. Aqui eu quero resumir, não vou ler antes também, começa no 11, 13 e 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Imagina, é o contexto que eu quero ler aqui para você entender depois o que a gente precisa falar. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Continua, por favor. E não vos esqueçais da beneficência. Espera aí. É o 15. Pulou aí. Isso. Quer atrapalhar a mensagem? Meu Deus. Diga assim comigo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí agora, você lembra do continuamente? Vou perguntar desse lado aqui. Você lembra do continuamente? O que Jó fazia continuamente? Mas aqui, querido, não é mais necessário matar animais. Mas existe uma oferta que continuamente Deus requer de você e de mim. É aqui que a gente sofre. Não deveria sofrer. Vou te dar alguns exemplos. Olha o que está dizendo ali, portanto ofereçamos sempre. Portanto ofereçamos sempre. Por ele a Deus, por Jesus, através de Jesus a Deus. Diga comigo, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu sei que você não entendeu, mas você vai entender. O que Jó fez foi justamente isso, irmão. Jó naquele momento, ele não estava num momento de festa, de banquete, de pimenta chegando, de moita encostando. Ele não estava, querido, ele estava num momento adverso. Ele tinha motivos até para falar, o que está acontecendo agora, o que fiz eu? Porque ali foi um ataque do diabo. Mas naquele ataque do diabo, ele não blasfemou contra Deus. De forma nenhuma ele murmurou. De forma nenhuma ele fez outra coisa. O diabo fez todo um cenário ali para fazer ele blasfemar. E sabe o que Jó fez no momento mais adverso que ele passou? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Quando você adora, você está fazendo aquilo para o qual você foi criado a fazer. Você foi criado para o louvor da glória do nome do Senhor. Quando nós estamos adorando Ele, querido, nós não estamos com defeito de fabricação. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos reconhecendo que independente do que possa estar acontecendo, Ele é Senhor, Ele tem um escape, Ele tem uma saída, Ele tem um propósito de cuidar dos seus filhos. Se a porta ainda não abriu, vai abrir, se ainda não chegou, vai chegar. E aí a gente vai entender o que fez Jeosafá. 3 exércitos se levantam contra ele. Não tinha força. Perante aquela multidão que vinha contra ele, ele se levanta em pé, no meio da congregação, e ele chama aquele povo
para uma consagração, para um jejum. Ele chama aquele povo para se preparar, mas ele mesmo clama e diz: em nós não há forças perante com essa multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele ordenou cantores, e quando eles começaram a adorar, louvar, bendizer, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados. Ah, peraí, Paulo e Silas estavam fazendo a obra como talvez você está. O que Paulo e Silas estavam fazendo de errado? Pregando o evangelho. Eles estavam fazendo o bem para uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Mas isso chegou ao ouvido daquele que é o seu inimigo, daquele que não quer ver o seu banquete, a sua festa, sabe, o seu testemunho de vitória. Assim como aconteceu com Jó, ele tentou impedir Jó de glorificar a Deus. O inimigo faz de tudo para você blasfemar contra Deus. E ele faz então você aparentemente entender que está faltando alguma coisa. Mas o que está faltando é o teu glória a Deus, o teu aleluia. O teu bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei de que forma nem de que maneira, mas eu sei que o meu Deus está no controle. E Ele vai se levantar, Ele vai fazer alguma coisa, mas eu não vou deixar de adorar, eu vou bendizer, eu vou exaltar. Perto da meia-noite, preso, injustiçado, tronco nos pés, cadeias nas mãos, correntes, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Continuamente. Essa é a oferta, irmão. Essa é a oferta que muitas vezes o diabo está roubando de muitos crentes, que ele está fazendo como ele fez com Jó. Mas ele tentou fazer algo para Jó blasfemar, murmurar. Mas Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu quando Paulo e Silas começou a adorar? Abriram-se as portas das prisões. Todos foram colocados em liberdade. E o carcereiro, que até então era quem representava a ameaça, o perigo, ele se prostra ali e fala: senhores, que devo fazer para ser salvo? E lá em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus, todos eles foram ali, queridos, salvos pela obra de Deus. Quer ver, amados? Deixa eu passar algo para você, me ajuda aí, você vai entender, você vai sair daqui diferente. Salmo 34, isso é profético. Isso está destinado para mim e para você, mas muitas vezes o inimigo vai colocar um monte de coisa aí, sabe, no teu entendimento, muita coisa, e você vai começar de alguma forma, querido, fazer o que não é para você fazer, em detrimento daquilo que você foi criado a fazer e a ser. Olha aí o que está dizendo: louvarei ao Senhor quando tiver tudo bem. Louvarei ao Senhor quando Ele trouxer a pimenta que eu estou gostando. Louvarei ao Senhor quando a moita chegar no meu batelão. Louvarei ao Senhor. Sabe, querido, está aqui o Juraci de novo. Salvador não está aqui hoje, ele está viajando para Minas Gerais. Mas certa-feita eu estava na minha construção, eu não tinha todo o recurso para terminar. Eu não tinha. Tanto é que eu falei: não, cara, vamos fazer diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu não quero uma casa desse tamanho. Não é isso, Salvador, muda esse projeto aí. Ele falou: não, vai fazendo aos poucos. Você está com outra casa para morar, você não precisa ter pressa. Eu falei: não, mas pelo amor de Deus, olha o tamanho de casa que você está fazendo, cara. Eu, a mulher, e na época era, sabe, era só o Ítalo. Ele falou: não, rapaz, vai fazendo aos poucos e tal. Em dado momento já tinha pouco, irmãos. O recurso era para chegar até na laje e parar, e depois mais para frente continuar. Mas um dia eu chego lá, e está lá o Juraci, está lá uma arquiteta, está lá um pessoal lá em Polvorosa. Por quê? Porque entrou alguém lá num quartinho e roubou alguns materiais de elétrico, disjuntor, fio e algumas coisinhas mais. E eles todos apavorados lá. E a hora que eu cheguei, ele falou: sabe o que aconteceu? Eu falei: não, eu quero saber isso meio rápido, porque, né, pelo ambiente aqui, roubaram tudo. Eu falei: glória a Deus.
Ele falou, como assim, glória a Deus? Eu falei, roubou porque tinha. Ninguém rouba de quem não tem. E se roubou o que tinha, foi Deus que deu. E se Deus deu, Deus é suficiente para dar de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmão? Não parou um dia a casa. Não parou. A obra foi indo e conforme foi produzindo, o Senhor foi trazendo recurso. Eu lembro uma vez aqui na transportadora, encontrei essa semana com o José Roberto, o Betinho. Trabalhava comigo na transportadora. E um dia saiu um rapaz que estava internado na comunidade Nova Vida. Aí o cara saiu de lá, passou lá na transportadora, viu a moto dele dando bobeira lá dentro, com capacete, com chave, com tudo no contato. Subiu em cima da moto. Vazou. Daqui a pouco, cadê a moto? E ele foi sair e falou, pastor, sumiu a moto. Na época, nem era pastor, eu acho. Sumiu. Peraí, vamos orar. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, é teu filho, é teu servo. Ele tem sido fiel na sua casa. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faz o que for necessário ser feito. Essa palavra, irmão, faz o que for necessário ser feito. Nesse momento aí, você pode acreditar ou não, conforme a pessoa foi fazer aquela curva que tem ali, chegando em Mirassol, tem uma curva que faz assim para depois você continuar. A hora que teve esse faz o que for preciso ser feito, Deus jogou o cara pro chão ali, irmão. Ele caiu. E no que ele caiu, chegou a viatura para socorrer. E aí viu, puxou a placa da moto e viu que era uma moto que tinha uma ocorrência de furto. Prendeu o cara lá em Mirassol, a gente foi lá para recuperar. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Porque conforme eu estava orando, o Betinho falava assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel. Sabe, querido, quando você começa a adorar a Deus, no meio do cenário adverso, quando você começa a adorar a Deus, querido, sem ter motivo nenhum para adorar, você está oferecendo a Ele um sacrifício, não de animal. Quem está entendendo? Mas você está oferecendo o verdadeiro sacrifício que Deus requer de mim e de você hoje, que é um sacrifício de louvor, de adoração. Se coloca de pé no seu lugar. Salmo 50, versículo... Tem alguém que pode vir tocar um teclado aqui, alguma coisa? Eu podia simplesmente terminar aqui, mas eu não posso. Eu tenho que ser obediente. Salmo 50. Sabe, querido, eu não sei. Diga assim comigo, Jó. Ele não esperava uma ocasião boa, uma ocasião ruim. Jó, diga assim comigo, continuamente. Ele tinha uma prática, independente da circunstância, de oferecer a Deus um sacrifício. O que você precisa e eu preciso também? Presta atenção nisso, irmão. Não se dispersa, não. Eu não prometo para você que eu termino rápido, não. Eu falo, não prometo coisa nenhuma. Terminar a hora que era para terminar mesmo. Mas você está liberado. Se você quiser ir, tem algum outro compromisso mais importante do que receber a bênção de Deus, você fica à vontade. 50, 14. Presta atenção nisso, irmão. Isso pode mudar a tua sorte. Eu já experimentei isso. Não estou contando algo para você que eu nunca experimentei. Pastor, o senhor sempre acertou nisso? Não, muitas vezes eu bati a cabeça. Mas quantas vezes, irmão, que eu orei por uma situação que eu estava padecendo uma carreta, a história da carreta lá, uma 113 que sumiu. Quando eu orei, eu chorei, mas quando eu entendi esse mistério, que eu ia para as madrugadas, eu falava assim, Senhor, eu te louvo, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Ainda esse ano, eu já vejo acontecer isso, já vejo acontecer aquilo, já vejo o Senhor devolver o carro da minha esposa, que eu tive que vender, já vejo as contas do banco, todas elas sendo quitadas, já vejo, Pai, olha quantos pedidos que estão saindo por esse fax, querido, não saía nada, era um tempo de crise, mas eu estava lá de madrugada, querido, eu mergulhava no meio das lágrimas ali no meu escritório, mas eu parei de fazer outra coisa,
eu só estava adorando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Senhor, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Quantos clientes estão ligando? Não tinha cliente nenhum. Senhor, recebe a glória, a honra. Senhor, que coisa maravilhosa. Olha isso, olha aquilo. No outro dia, irmão, passou um tempo, eu estava aqui, parecia que aquilo já tinha acontecido, mas não tinha acontecido nada. Entenda isso agora através desse versículo. 50:14, diga assim comigo. Fala aí, para entrar isso no teu espírito. Diga assim: oferece a Deus. Ei, querido, não é animal. Não é holocausto de ovelhas, de bois, de touros. Mas tem uma oferta que Deus requer de mim, de você continuamente. Tem uma oferta que Deus requer de você e de mim continuamente. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Continuamente, adore, engrandeça, dê a Ele honra, glória, louvor, no dia da angústia. O que você está precisando? É da moita? É a cumari? É a pimenta? Quem está aqui? Eu não sei qual é a tua luta, irmão. Eu sei que o gigante faz de tudo para você pensar que você está, sabe? Eu não estou fazendo porque roubaram o meu gado. Eu não estou fazendo porque roubaram a minha Scania. Não, amado, independente de qualquer coisa, o sacrifício de louvor é o que Deus requer de você e de mim nesse tempo. Quando você começa a oferecer sacrifício de louvor, você não tem motivo nenhum para louvar, mas você é assim mesmo, continuamente você louva, você adora, você exalta. Você sabe, não importa quem está do meu lado direito, do lado, não importa, eu quero é Deus, eu adoro a Ele, Ele é meu Senhor, Ele está fazendo uma obra linda na minha vida. Ei, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto. Se você tem um motivo, uma guerra, uma luta aí, irmão, eu quero apenas começar com você, esse momento de adoração. Saia do seu lugar e vem aqui, vamos ensaiar. Pastor, eu tenho uma guerra aqui. Assim como Jeosafá tinha uma guerra, ele venceu aquela guerra no momento em que ele começou a adorar. Quando eles começaram a adorar, o Senhor colocou emboscada contra os inimigos. Eu não sei qual é a sua guerra, eu sei que o Senhor está falando para mim e para você. Oferece a Deus continuamente sacrifício de louvor. Aleluia. Rebashará bahai comahas, cabashorebe calabahas. Riebaharabalaya shorebe comaharabacalabashora balabas. Ribaharaya laia cheia, alabaharabacora malabacheia alabas. Shekoremehaya alabacora malabacheia alabas. Rico baharamalaca alabacharabacora malabacheia. Ei, espere um minuto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha por que o inimigo quer fazer você parar de adorar. Olha por que o inimigo, querido, ele quer te vencer. De que forma que ele queria travar Jó? De que forma que ele queria acabar com o testemunho de Jó? De que forma? É dessa forma. 1 Coríntios 10, versículo 10. Versículo 10. Diga assim comigo, amados, mas me ajude aí. Diga assim: não. No hebraico, no grego, no aramaico, não é não. Não murmureis. Também
E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram. Sabe o que o inimigo queria que Jó fizesse? Murmurasse. Sabe o que o inimigo queria que Jó fizesse? Blasfemasse contra Deus, reclamasse contra Deus. Mas Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, agora eu quero fechar com você para a gente orar. Volta no Salmo 50, versículo 14. Fica firme aí, irmãos. Eu preciso que você saia daqui campeão nisso. Diga assim comigo: primeiro eu ofereço. Oferta continuamente, irmão. Começa a oferecer hoje, oferece amanhã, oferece na terça, oferece na quarta, oferece na quinta. Chegou lá na frente, veio uma situação, você já tem saldo, você tem crédito, você tem diante de Deus. Você criou um depósito. Você é um adorador. Você é um adorador. Veio o urso, mas o Davi disse: louvarei o Senhor continuamente, e o seu louvor estará todos os dias na minha boca. Vem leão, vem urso, eu invoco o nome dele e ele me ajuda. Aqui, oferece a Deus sacrifício de louvor continuamente e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí vem: e invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Quem está entendendo que é uma poupança? Quem está entendendo que é um depósito? Quanto mais você deposita sacrifício de louvor no dia da tua angústia, você tem saldo para gastar. Você está comigo? Vamos começar a fazer isso aqui agora. E depois continuamente. Querido, não fala para o Senhor: Senhor, eu estou com esse problema, eu estou com essa luta, eu estou com essa adversidade. Adora, 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 adora. Daqui a pouco chega, é isso que você está precisando? Toma. Aleluia! Comece a adorar a Ele, comece a engrandecê-lo, comece a dar a Ele a glória. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós rendemos louvor, adoração, exaltação, ações de graças ao teu nome. Tu és o nosso Senhor, tu és o que tem feito uma obra linda nas nossas vidas. Por isso te bendizemos, por isso te exaltamos, por isso te rendemos glória, adoramos, invocamos o teu santo, poderoso e maravilhoso nome. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor das nossas vidas. Obrigado pelo teu agir, obrigado pela tua bênção, obrigado por cada um dos teus milagres, por cada um dos teus feitos. Tu és adorado, tu és exaltado, tu és reverenciado. Recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor, adoração, exaltação, ações de graças. Bendizemos. Recebe a glória, a honra, o louvor, a adoração, exaltação, ações de graças. Tributamos a ti todo louvor, toda glória, toda honra. Ei, querido, não cesse, adore a Ele, engrandece o nome dEle, dê a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Alabaxarabacou, labarraia, shei, xerebehalabarabaco, lamachei, aramalá, caramalabachora, balabachei, alabarabachorebecalamas. Adore, engrandece, dê a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, exaltação. Bendito, adorado, exaltado, reverenciado seja o nome do Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, rendemos o louvor, a adoração, a honra e a glória ao teu nome. Ser bendito e adorado, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rabarra, xerebecabahara, bacalamachou, alabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Erebarra, xerebecamalabalaiachou.
Elele halare kora mahala bashaya kalamas. Aleluia. Arala shere behaya ko. Ale barabala bashore bekalamas. Aleluia. Aleluia. Oh, ibaha shere bekabahara balabashe. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Aleluia. 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 Ei, queridos, isso foi só um ensaio. Isso foi só um ensaio. Amanhã continua. 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 Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Volta para o seu lugar em nome de Jesus.